Olá, que tal? Sejam bem-vindos ao 8º episódio da série Refletindo o Enem 2019, Matemática. No episódio de hoje vamos dar continuidade ao assunto de estatística que falamos no episódio passado. Episódio 7 falamos sobre as medidas de tendência central. Se você ainda não assistiu, corra lá, assista, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. No episódio de hoje, então, vamos ver tipos de gráficos e fazer análise sobre eles. 4 testes sobre esse assunto apareceram diretamente no Enem 2019. Vamos ver os tipos de gráficos. Vamos lá! Então vamos lá. Vamos ver os tipos de gráficos que nós temos. Na verdade, muitos são os tipos de gráficos. Então nós vamos ver apenas alguns e aí nos exercícios que aparecerem no Enem 2019 nós vemos mais alguma parte. Então vamos lá. Vamos começar com o gráfico de setor, que embora não apareça nos exercícios de 2019, vamos deixar alguma explicação aqui. Se eventualmente aparecer em 2020, você já tem esse respaldo teórico. Então você tem um círculo e vai representar uma certa quantidade de dados, né? Você coletou dados lá, por exemplo, como o que nós temos aí, cores preferidas de algumas pessoas, e aí por aquelas quantidades você proporcionalmente vai gerar setores, fatias desse gráfico, como se fosse uma pizza. Tem gente que chama até de gráfico de pizza. Tá aí, por exemplo, ó, essa é a fatia das pessoas que escolheram a cor azul. Aí nós temos lá a fatia das pessoas que escolheram vermelho, fatia que escolheu rosa e a fatia maior, nesse caso, que escolheu a cor amarela. É comum ter uma legenda no gráfico. Então nós temos lá o azul, o vermelho, o rosa e o amarelo, né? Que no nosso caso eu vou colocar já quantidades para que facilite uma conta que eu quero fazer. Mas normalmente só aparece escrito azul, vermelho, rosa e amarelo. Aí você olha para esse gráfico e visualmente tem certeza que rosa é a minoria e amarelo é a maioria, por exemplo, mas não tendo certeza da quantidade. Nesse caso, vamos lá, vamos colocar que são 5 azuis, 7 vermelhas, 3 rosas e 21 escolheram a cor amarela. O que eu quero, por isso que eu trouxe essas quantidades, é calcular aquele ângulozinho ali, ó, alfa, que é o ângulo central da cor amarela. Esse ângulo ele tem que ser proporcional à quantidade amarela em relação ao todo. Como que a gente faz para saber que ângulo que é aquele? Assim, ó, nós pegamos o total de pessoas, que no caso aí deu 36, e aí nós sabemos que 36 pessoas, que é o total, corresponderia ao ângulo todo da circunferência, ou seja, 360 graus. Assim como as 21 correspondem ao ângulo alfa, que é o ângulo que nós estamos procurando. Repara que eu montei uma regrinha de 3, como nós vimos no episódio de razão e proporção. E aí, fazendo essa proporção bonitinha, essa regra de 3, nós vamos achar que alfa é 210 graus, aquele ângulozinho então, 210 graus, e assim os outros também têm que ser proporcionais às quantidades que representam. Então fica essa dica, como que acha o ângulo central de um gráfico de setor e como que funciona a composição de um gráfico de setores circulares, gráfico de pizza. Muito bem, temos também gráfico de barras, que aparece bastante no Enem 2019, nós teremos pelo menos uma questão lá que vai aparecer. O gráfico tem lá seu eixo das abscissas, que é horizontal ali, tem de 0 até 18 marcado, e o eixo das ordenadas, no qual nós vamos colocar a cor escolhida. Então, pensando na mesma pesquisa, tem essas linhas verticais aí para nos dar um auxílio, e aí eu tenho ali ó, barras deitadas na horizontal, por exemplo. Cor roxa, 18 quantidades, né, 18 pessoas, a cor amarela, 7 pessoas, a cor preta, 13 pessoas, a cor azul, 16 pessoas, por exemplo, a cor branca, 7 pessoas, e a cor verde, 11 pessoas. Ah, como você tem certeza que o verde, por exemplo, é 11? Horas, é algum número entre 10 e 12. Se é quantidade de pessoas, nesse caso, teria que ser o 11, exatamente, e ali está representando a metade. Bom, esse aí são gráficos, é um gráfico de barras horizontais de fácil leitura. E eu também poderia ter, né, uma outra experiência, um outro dado,
gráfico de barras verticais aí, quantidade fica na ordenada no eixo Y, né, em pé, e as cores ficariam no eixo X, representando aí as suas alturas, é a quantidade de pessoas em cada cor. Enquanto que nas barras é o comprimento que indica essa quantidade, claro que sempre dependendo da legenda que tem no gráfico, o que é abscissa e o que é ordenada. Aí fechamos o gráfico de barras verticais e horizontais, horizontais e verticais. E aí, para fecharmos, está aí o gráfico de linha. Um gráfico de fácil leitura e interpretação, nem vamos gastar muito tempo com ele. Bom, o que importa é que visualmente você consegue perceber, por exemplo, que de 2012 para 2013 há um crescimento, até que acentuado, de 13 para 14 há um decrescimento, tanto na cotação aí do euro quanto na cotação do dólar, e aí, ano a ano, você consegue percebendo esses crescimentos e decrescimentos visualmente. Basicamente é isso, o gráfico de linhas, você tem uma leitura simplificada e nós veremos a aplicação desse tipo de gráfico em 2 testes aí do Enem 2019 logo em seguida. Muito bem, existem outros gráficos sim, como eu já comentei, vai aparecer um gráfico de teia lá no Enem 2019 e quando nós estivermos resolvendo, a explicação de como se interpreta e se usa os dados será feita no próprio exercício. Então é isso, esse é o nosso resumo. Vamos fazer as questões. E aí, nossa primeira questão, questão 138, diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Tá aí, ó, um gráfico de linhas, né? É fácil perceber que em julho são 700 unidades vendidas, né? No mês de agosto nós temos 2.500, em setembro, ó, manteve-se constante aqui, 2.500. Em outubro nós tivemos 2.800, em novembro 2.700 unidades vendidas. O enunciado diz agora: sabe-se que o mês de julho foi o pior. Então, julho foi o pior momento da empresa em 2011. E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro, então vamos ver quantas unidades foram vendidas em dezembro de 2011, foi igual à média aritmética, ele fala claramente aqui, do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro daquele ano. Então, legal, se eu fizer essa média de julho até novembro, eu tenho quantas unidades foram vendidas em dezembro. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que em julho de 2011, ou seja, né, os 700 que nós vimos no gráfico, apenas no final de 2012. Então, olha só, ele disse que só volta a ficar assim, né, dessa forma, no final de 2012. Muito bem. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... E aí tem as alternativas para nós. Vamos fazer isso na lousa? Bom, então vamos lá. Os dados estão aí, já lemos, né? Então todas as informações já foram colocadas aqui, fácil de retirar do gráfico de linhas, certo? Muito bem, o pior momento da empresa em 2011 foi em julho, tiveram 700 unidades vendidas, os demais dados estão aqui. Em dezembro, a estimativa já está dada aqui será a média aritmética de julho a novembro. Então já temos uma conta para fazer, essa média aritmética, para saber quantas unidades se vendeu em dezembro. E aí tudo gira em torno do seguinte: a redução que houve de novembro para dezembro, que a gente ainda vai calcular quanto que é isso, se for mantida essa redução nos meses subsequentes, ou seja, o tanto que diminuiu de novembro para dezembro, diminui de dezembro para janeiro, de janeiro para fevereiro e assim sucessivamente, o gerente disse que, caso isso seja mantido, essa redução, no final do ano, apenas no final do ano, eles vão chegar a um momento inferior a 700 unidades vendidas. O gerente disse isso e o diretor disse que não, que vai acontecer antes. E as alternativas a respeito de em qual mês, então, antes do final do ano, isso vai acontecer. Então vamos lá. O primeiro passo é calcular essa média x barra, como falamos lá no episódio 7, que falamos sobre média, usamos
x barra. Como ideia, pode escrever média igual, não tem problema, né? Mas a nomenclatura é x barra. Então vamos fazer os 700 mais, aí nós temos o 2.500 duas vezes, então vou colocar duas vezes 2.500 mais 2.800 mais 2.700. Então mais 2.800 mais 2.700, média aritmética, soma todo mundo e divide pela quantidade de valores somados, e são 5 meses aí, de julho a novembro. Fazendo as contas com calma, temos que x barra, soma lá em cima, 11.200 dividido por 5. Quem não tiver muita dificuldade com divisão, o capítulo 2, o episódio 2, nós fizemos divisão. Volta lá para dar uma treinadinha em como que faz isso. Aqui vai dar 2.240. Ou seja, em dezembro, vou até colocar aqui, ó, 2.240 unidades vendidas. Isso significa que de quanto foi a redução de novembro para dezembro. Então a redução, vamos chamar de redução mesmo, escrever assim, ó, a redução, ela foi de 2.700 em novembro, menos, que é o quanto foi em dezembro, 2.240. Então nós tivemos aí uma redução de 460 unidades, então, vendidas a menos em dezembro em relação a novembro. Muito bem, agora vamos pensar, se de dezembro para janeiro e assim sucessivamente reduzir 460 unidades por vez, em quanto tempo nós estaremos abaixo de 700 unidades? Eu vou simplificar o exercício fazendo o seguinte, vamos descobrir em quanto tempo teríamos exatamente ou muito perto de 700. E a gente estima logo o tempo seguinte para estar abaixo. Dessa forma assim, vamos lá. Então nós podemos fazer o seguinte, nós temos em novembro 2.700. Então eu tenho 2.700 unidades vendidas. Aí, a cada mês que passa, a partir daqui, né, para dezembro por diante, eu reduzo 460. Então, eu vou tirar 460 quantas vezes até ficar menos que 700? Eu vou chamar de T. T vezes. T representa a quantidade de meses, então, de novembro para frente, eu tirando 460 por vez, até, e aí para facilitar, igualar a 700. Ah, mas você não quer que seja menor que 700? Sim, mas vamos igualar e depois estimar quanto que vai ser menor. Bom, isso é uma equaçãozinha, equação de primeiro grau, vamos resolver assim, ó. Menos 460t é igual, aí subtrai 2.700 dos dois lados, dá menos 2.000. Agora, nós dividimos por menos 460, então o nosso t vai ficar 2.000 dividido por 460, porque os dois são negativos, vai acabar ficando positivo. E 2.000 dividido por 460 vai dar aproximadamente 4,34. Então isso aqui é aproximadamente 4,34. Ou seja, em mais ou menos 4 meses a partir de novembro, eu igualaria aos 700. Então isso significa que em 5 meses, porque tem que ser menor, né, do que isso, não igual, em 5 meses, então, certamente eu estarei num patamar inferior a julho. Isso significa, no nosso caso, que o tempo mínimo para ocorrer a diminuição abaixo de 700 é igual a 5 meses. E aí só pode contar no dedo, que é fácil, né? Nós estamos em novembro, dezembro, janeiro de 2012, fevereiro, março, abril de 2012. Então vai dar em abril. E abril, dá uma olhadinha lá, alternativa, abril está na alternativa D de jeans. E aí fechamos. Bom, vamos resolver agora mais 2 exercícios no espaço destinado que o Enem dá na própria folhinha. Vamos lá? Tudo bem. Essa segunda questão muito bonitinha, prestem atenção. Vamos lá. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nela adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo.
Suponha que o acendimento e desligamento sejam instantâneos. Entrou, acendeu, saiu, apagou imediatamente. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um. Então, 1 minuto em cada um deles. Ok. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto em função do tempo T em minuto das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, planta baixa, na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6 com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. Ok, 1 a 6 certinho, 5 watts, 15 watts, tá ok. O gráfico também, energia em watts por minuto, tempo em minuto. Ok. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Então é uma questão de uma simples leitura de gráfico de linhas. Se souber ler, fica muito fácil. Vamos ver. Então, ó, ele entra de 0 a 1 minuto, então aqui está o primeiro minuto do deslocamento. De 0 a 1, ele gasta 20 watts, então, de energia naquele minuto. Então, o primeiro deslocamento aqui nós temos 20. Depois eu olho lá no gráfico rapidinho, no mapa, né, na planta, qual que é a correspondência de números. Aí depois, ó, de 1 para 2, ele vai de 20 para 35, então nós temos mais 15. De 2 para 3, nós temos, então, de 35 para 40, certo? Então, nós temos mais 5. Depois vai de 40 para 55, então nós temos mais 15. De 55 para 75, mais 20. De 75 para 85, mais 10. De 85 para 105, mais 20. De 105 para 120, mais 15, ele termina a sequência. É só a gente olhar agora quais são os cômodos que consomem essa quantidade de energia na ordem e já vamos escrevendo aqui essa sequência. Então vamos lá. 20 watts, nós temos a sala, que é 1. Então, ele começa com 1. Depois 15, então da sala ele vai para a suíte, que é o 4. Então ele vai para o 4. Seta feia, mas vai para o 4. Do 4 com 15 ele vai para o 5. Então ele vai da suíte para o banheiro, que é 5. Do banheiro ele gasta mais 15, voltando para a suíte, então, que é 4 novamente. E aí, do 15 agora, ele vai para o 20, ou seja, volta à sala. Então, aqui é 1. Da sala 20, ele vai 10. Então, da sala 20, ele vem à cozinha, que é 6. Da cozinha 10, ele vai 20. Volta para a sala, que é 1. Da sala 20 aqui, número 1, ele anda 15, ou seja, ele gasta 15, melhor dizendo. Então, ele vai para 4. Então, ficamos com a sequência 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. E isso está aqui na alternativa A. 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Alternativa A, questão feita. Vamos fazer mais uma também usando a folha. Bom, agora exercício 175. Esse exercício eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: é preciso fazer uma leitura atenta e ter realmente atenção devida no ponto que está a pergunta. Então vamos fazer a leitura e aí eu vou chamando a atenção de vocês aos pontos mais importantes. Vejam, ó, um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Então, observe, já é um gráfico diferente do que nós vimos lá na exposição teórica, né, no resumo teórico. Esse é um gráfico de teia, mas ele é de fácil leitura, eu já mostro para vocês como que lê. Então, vamos lá fazer a leitura de baixo. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerantes em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Então, aqui tem uma estimativa, né? Ele estima, então, vender uma quantidade de refrigerante na próxima semana em lata igual à soma de refri e caldo de cana.
Maravilha. Aí, agora ele diz o seguinte, vamos lá. Quanto aos pastéis, então vamos saber o que ele vai estimar de venda de pastel. Estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerantes em lata que prevê vender em tal dia. Então ele conectou aqui a quantidade aqui de pastéis à quantidade de refrigerantes em lata que ele prevê. Então a gente teria que retomar. Ele prevê vender de refrigerante quanto? A soma do número de refrigerantes e caldo de cana da semana descrita no gráfico. Então, nós precisamos saber essa quantidade. Muito bem. Já para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais à da última semana. Então, está tudo previsto. A previsão de refrigerante é a soma caldo de cana refrigerante. A previsão de pastel é igual a de refrigerante. Então, fazendo a do refrigerante, tendo o pastel feita. E a de caldo de cana vai ser a mesma quantidade descrita no gráfico. Mas aí que está o detalhe agora. Vejam, segundo essas estimativas, olha o que ele pergunta. A quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana. Ou seja, de tudo isso que eu falei, tudo isso que está escrito, me interessa de verdade o pastel. Ou seja, eu calculo a previsão do refrigerante, que é essa soma, conseguindo assim o pastel. Olho para o gráfico, vejo quanto de pastel ele vendeu nessa última semana, aqui a previsão é a soma, e aí eu faço um menos o outro. Vamos organizar para ver se faz sentido. Vamos lá. Nós temos os dias da semana descritos domingo até sábado. Então, eu vou colocar aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos começar vendo, né, porque me interessa saber a soma, quanto que ele vendeu de refri, vou colocar só refri, e quanto que ele vendeu de caldo. Aí a gente soma e tem a estimativa já do pastel, porque o pastel é a soma desses dois. Então, olha só o gráfico como que é lido. Nós temos uma legenda aqui. Caldo de cana é o tracejado, refrigerante é essa linha mais acinzentada e pastel é essa linha mais escura, mais preta, né? Aí veja como que é fácil a leitura do gráfico, né? Então nós temos aí as linhas, veja só, nós temos aqui, um heptágono, né? Cada ponto, cada vértice dessa figura aqui do meio e todas as figuras em volta representam um dia da semana. E aí nós temos assim, esse primeiro espaço vale 2, aqui vale 4, vale 6, vale 8, vale 10. Como que é essa leitura? Vamos ver o refrigerante, que é a linha cinza, por exemplo. Veja, no domingo, o refrigerante está marcando aqui no meio, entre o 6 e o 8. Isso significa que no domingo ele vendeu 7 refrigerantes. Vamos continuar com o refrigerante para a gente pensar em todos os dias da semana, a linha cinza. Então, olha, na sequência, na segunda-feira ele vendeu, aqui são 2, né? Porque esse primeiro heptágono representa 2, aqui são 4. Então, na segunda ele vendeu 4 refrigerantes. Na terça ele vendeu, então aqui são 2, aqui são 4. Ele vendeu 4 refrigerantes também na terça. Na quarta-feira, melhor dizendo, 2, 4, no meio aqui, 5, certo? Porque seria 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui 2, 4, aqui no meio, ele vendeu 5 refrigerantes. Na quinta-feira, vamos lá, estamos na quinta, o cinza está lá em cima no 8. O próximo seria o 10, então aqui é 8. Na sexta também está no 8. No sábado também está no 8. Então, essas foram as vendas de refrigerante. Caldo de cana agora é o tracejado. Vamos lá, no domingo, caldo de cana está no 4. Na segunda, o caldo de cana, vamos lá, deixa eu ver. Segunda-feira é essa linha, certo? Então, nós temos 2 e aqui no meio, então, 3. Na terça-feira, nós temos aqui no meio entre 0 e 2, então é 1. Na quarta-feira, nós temos no 2. Na quinta-feira, nós temos aqui no 4. Na sexta-feira, nós temos aqui no meio entre 6 e 8, então é 7. E no sábado, nós temos o tracejado aqui no meio também, entre 6 e 8, então aqui no meio é 7. Me convém calcular o total, porque o total é a estimativa para a próxima semana da venda de refrigerantes, que vai ser igual a de pastéis. Então, vale a pena calcular. Nós temos aqui 11, 7, somando, hein? 5, 7, 12 aqui, 15 e 15.
Faça essa soma com calma, esse total vai dar 72, porque na verdade o total de cima, embora não precise, eu vou deixar registrado aqui, ó. Aqui são 44 refrigerantes no total e nós tínhamos aqui 28 caldo de canas no total. Se somar essas duas coisas, dá 72. Aí vamos lá, agora o texto. Ele disse que a previsão do refrigerante é a soma das quantidades de refrigerante e caldo de cana da semana descrita no gráfico. Então, a previsão de refrigerante é vender um total de 72, sendo 11 no domingo, 7 na segunda e assim por diante, até 15 no sábado. 72 refrigerantes. Quanto aos pastéis, aqui que está, né? Ele estima vender na próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante que prevê vender. Então, na verdade, só me importa o total de pastel da previsão. Então, aqui nós vamos fazer duas coisas ainda, ó. Nós vamos colocar o pastel dessa semana, porque eu preciso saber essa quantidade também. Então, vamos fazer isso primeiro. Pastel da semana descrita no gráfico. Vamos lá. Pastel é a linha preta. Nós temos lá em cima, começando com 10 pastéis. Depois, nós temos aqui na segunda-feira, 2 pastéis. Na terça-feira, ele vendeu 4 pastéis. Na quinta-feira, ele vendeu aqui, né, ó, 2, 4 pastéis. Na quarta-feira, ele vendeu 4, perdão. Na quinta-feira, agora sim a quinta, ele vendeu 7 pastéis. Na sexta-feira, ele vendeu 8 pastéis. No sábado, ele vendeu 10 pastéis. E aí, nós vamos fazer a soma dos pastéis, ó, 10, 12, 16, 20, 27, 35, 45... é a quantidade de pastéis que ele vendeu na semana descrita. E a previsão, vou colocar aqui, ó, a previsão do pastel é vender um total de 72, que é igual ao número de refrigerantes. A pergunta foi a quantidade a mais de pastel que ele vai conseguir vender. Então, essa quantidade a mais vai ser dada por X, vou chamar de X, e aí são os 72 previstos, menos os 45 que ele havia vendido, né, na semana descrita pelo gráfico. E 72 menos 45 vai dar 27. Então, 27 é a quantidade a mais de pastéis que ele vai conseguir vender, que ele prevê vender pelo menos nessa semana que, na próxima semana, semana que vai seguir. Ficamos então com a alternativa B. Eu termino dizendo, é um exercício que se você pegar a ideia da questão e a pergunta que interessa, você faz mais rápido. Eu demorei um pouco mais, porque estava explicando como que faz a leitura também do gráfico. Espero que você tenha entendido, não é tão difícil assim. Deixa aí um comentário, caso queira, sobre essa questão, né? Curte aí se você gostou da resolução e vamos terminar fazendo mais uma questãozinha na lousa. Aí a questão 177 diz: a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Então já vamos guardar aqui, ó. A taxa de urbanização é a razão, nós tivemos um episódio sobre razão, né? Entre a população urbana e a população total daquele município. Isto é a soma das populações rural e urbana, claro que é a população total. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios de 1 a 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então os gráficos de facílima leitura, gráfico de coluna, né? Os números estão colocados em cima para não ter dúvida de quanto cada um representa, perfeito? E aí diz assim, segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então vamos avaliar esses números, aqui é uma questão mais de fazer as continhas, colocarei os dados na lousa e aí nós vamos resolver as contas lá. Muito bem, aqui estão os dados. Ele disse que a taxa de urbanização, que nós destacamos lá na leitura do enunciado, é a razão entre a quantidade de população urbana dividido pelo total, que é a urbana mais rural. Então já organizei todas as contas aqui, que são bem simples, né? Olhando para o gráfico de colunas, nós temos
8.000 por 8.000 mais 4.000, ou seja, 8.000 por 12.000. Isso aqui é a população total, somando então urbano e rural. E aí cada um, 10.000 por 18.000, 11.000 por 16.000, 18.000 por 28.000, 17.000 por 29.000. A questão é, qual dessas razões é a maior? Porque está escrito que é a maior que vai ter o investimento lá extra. Então, vamos fazer as contas, pelo menos a ideia das contas, né? Divide todo mundo por 1.000 em cima e embaixo para começar, já facilita bastante a conta, uma simplificação aqui da razão, né? Nós tivemos também o episódio de razões, e aí 8 por 12 ainda dá para simplificar por 4, e nós teremos 2, que é 8 dividido por 4, por 3, que é 12 por 4. Bom, essa conta não é tão difícil, 2 dividido por 3. Pode fazer de verdade se você quiser, ou dá para usar uma estratégia inicial assim, ó. Aqui nós temos 10 por 18, dá para nós simplificarmos por 2. E aí por 2 vai dar 5 e 18 por 2 dá 9. Uma coisa interessante aqui é o seguinte, ó. 5 nonos e 2 terços. Eu consigo fazer a razão 2 terços ficar com o denominador 9, porque aí facilita a comparação. Então uma ideia que eu vou sugerir é a seguinte. Multiplique em cima e embaixo aqui por 3 e nós teremos 6 nonos. E aqui embaixo 5 nonos. É fácil ver que 5 nonos é menor que 6 nonos. Afinal de contas, lá são 6. E aqui são 5, mesmo denominador. Então, a 2 já está eliminada. Já é menor do que a 1. Por enquanto, estamos então com 2 terços. E 6 dividido por 9, faça as continhas, é 0,6666 em dízima periódica. Então, 6666 para sempre. Ok. Agora nós temos 11 por 16. Eu vou comparar apenas com 0,6666. Então, nós temos que dividir 11 por 16. Vai lá no rascunho, rapidamente. 11 por 16. E aí nós vamos ter 11 por 16 dá 0 inteiros, né? Então, fica 110 décimos. E aí nós temos que 110 dividido por 16 vai dar 6. Ó, 36, 6 vezes 6, 36, então dá 96. 110 para 96, vamos ter 14. Para continuar essa conta, vamos para a casa dos centésimos. Segundo episódio eu ensino isso. Então, 140 centésimos e 140 dividido por 6, nós vamos ter 8. E aí, 8, 48, já tá bom. Vou parar por aqui na segunda casa, já deu para ver que 0,68 é maior do que 0,66. Eliminamos então a 1, por enquanto estamos com a terceira. Vou até deixar aqui para ficar mais fácil de entender, essa é a terceira. Vamos lá. A quarta conta é 18 por 28, que você pode dar uma simplificada caso queira. 18 por 28 dá para simplificar por 2, fica 9 por 14. E aí vamos dividir 9 por 14. Então a conta 4, 9 dividido por 14. Então vai dar 0 inteiros. Temos agora 90 décimos dividido por 14. E 90 dividido por 14 vai dar 6. Veja, 6 vezes 4, 24. Vão 2, vai dar 84. E sobra 6. E aí nós temos agora 60 centésimos. A única coisa que eu quero saber é se aqui vai dar mais ou menos que 8. Se der menos que 8, elimina 4. Se der mais que 8, elimina 3. E aqui não é difícil, olha, se fosse 60 por 12, daria 5. Como isso aqui é 14, é mais que 5, então vai dar menos que isso. No caso aqui vai dar 4. Eu já posso parar, não importa nem como termina essa conta. 0,64 é menor que 0,68, a 4 está fora. E terminamos com a quinta. Nós temos aqui 17 por 29. Dá para perceber, quem tem mais habilidade, que isso vai dar menos do que 0,6. Nós vamos mostrar a continha, olha só. 17 por 29 vai dar 0. E aí nós temos 170 dividido por 29. 170 dividido por 29 vai dar 5 aproximadamente. 5, veja, ó, 5 vezes 9, 45. Vão 4, certo? Aqui 10, 14, vai dar 145, sobra 25, fazendo conta lenta aqui. Eu já posso parar, porque deu 0,5, que é menor do que 0,68, 0,68 e tal. Aqui seria 0,50, eliminamos a 5. Então,
a maior razão que nós temos entre população urbana e o total de população, ficamos aqui, ó, vou até deixar a resposta aproximada, 0,68 é a terceira, então, cidade. Vamos ficar com a alternativa C, de sucesso. Muito bem, queridos, é isso. Finalizamos mais esse episódio. Essa questão, especialmente, o trabalho todo é a conta. Tem várias outras maneiras de fazer essa conta, por comparação de frações, mas eu penso o seguinte, o aluno na hora da prova vai querer dividir. Por isso que eu enfrentei as divisões e não criei ideias mirabolantes de comparar frações, pegar diversas técnicas diferentes, que às vezes não vem na cabeça, então a divisão sai. Treina a divisão para fazer isso rápido, porque você resolverá essa questão facilmente. Então, observou? Estatística é além da interpretação de média, moda, mediana e gráficos. É preciso também fazer vários cálculos e o Enem exige que faça pelo menos alguns. Então é preciso treinar, por isso que o episódio 2 nós falamos apenas sobre as operações básicas. Assista ao episódio, treine bastante para que domine as operações. Muito bem, queridos, ficamos por aqui. Logo, logo vamos chegar naqueles assuntos mais esperados, como análise combinatória, probabilidade, por aí vai, logaritmo, que tem bastante também. Estamos já passando da metade das questões do Enem. Salvo erro, já fizemos 26 questões com essa daqui. É isso então, fiquem com Deus, um beijo, um queijo e um caranguejo.